Olá, tudo bem? Você apresenta visão sem foco? Já apresentou perda de nitidez? Imagem sem foco, perda de nitidez, pouca nitidez, tudo isso são problemas que podem relacionar com uma coisa que a gente chama erros de refração. Já ouviu falar desses erros de refração? Então, se nunca ouviu, vamos aprender a partir de agora. Se já ouviu, se já sabe do que se trata, vem comigo, vamos aprofundar e ver o que é que eles podem trazer para a nossa visão. Eu sou Vitor França, médico oftalmologista, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube e vamos lá! Bom pessoal, o nosso olho é um sistema complexo entre a chegada da luz até a formação da imagem na nossa retina. Bom, o que é importante a gente entender? Um conceito teórico que a gente vai falar aqui é o olho emétrope, ou seja, é o olho que não tem vícios ou erros de refração. Então a luz entra pela superfície anterior do nosso olho e percorre toda a sua anatomia até o final, até a retina, onde é formada a imagem e posteriormente transmitida ao nosso sistema nervoso central, ao nosso cérebro, e a partir daí a gente consegue decodificar tudo que a gente enxerga. Bom, quais são os erros ou os vícios de refração? Eu tenho certeza que você já ouviu falar deles. Pelo menos alguma vez na sua vida você já ouviu falar de miopia, ou de hipermetropia, ou do astigmatismo e eventualmente até da presbiopia. Os erros de refração formam um grupo de doenças oculares com maior prevalência em todo o mundo. Todo o planeta existem pessoas com esses tipos de problemas. Então o que é que acontece? Nem sempre as pessoas dão a devida atenção. Estou com um pouquinho menos de nitidez, um pouquinho menos de foco nas imagens, e isso dá a falsa impressão de que às vezes o problema é bobo, né? Só que esses problemas podem colocar a visão em risco e podem colocar mais do que a visão em risco, podem colocar a vida da gente em risco. Pode até parecer um pouco dramático, mas você parar para pensar, um paciente que é míope, ou seja, que ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar o que está distante dele, pode se colocar em risco num trânsito, por exemplo. Vai atravessar a rua e ele não consegue identificar que está vindo um carro, né? Por exemplo. Então, são erros de refração todos aqueles que fogem da emetropia, ou seja, do olho normal que não tem falhas na percepção da entrada e a formação da imagem no nosso olho. Bom, e como ocorrem esses erros de refração? O que acontece é que a luz entra na nossa superfície ocular e vai formar a imagem na nossa retina. Esse é o olho, como eu falei anteriormente, emétrope, ou seja, sem erros de refração. Para que a gente tenha um desses erros, o que vai acontecer é que durante a trajetória da luz dentro do nosso globo ocular, ela vai sofrer algum tipo de desvio. Então pode ser que essa imagem seja formada anteriormente, posteriormente ou até mesmo em pontos diferentes da nossa retina. E isso vai gerar diferentes erros de refração. O resultado desse posicionamento diferente da posição original que deveria ser formada a imagem é que vai ocorrer falha na nitidez, pouco foco, você pode ficar tentando enxergar as coisas de uma forma um pouco forçosamente. Então assim, pode acontecer de você olhar para longe e não conseguir enxergar bem, mas de perto você vê muito bem. Pode acontecer de você ver muito bem para longe e não ver muito bem para perto. Pode acontecer de você ter essa dificuldade em ambas as distâncias, mas com a imagem desfocada, por exemplo. É importante ressaltar que os erros de refração podem ser ocasionados também por doenças sistêmicas ou doenças específicas do próprio olho que não sejam causadas diretamente pela anatomia do olho, porém por doenças que podem representar extrema gravidade. Como exemplo sistêmico, a gente pode dizer o próprio diabetes, né, que é uma doença que acomete diversos órgãos e o olho, obviamente, não escapa disso. Uma outra situação, que aí já tem uma situação de gravidade ainda maior, são os tumores. E aí a gente está falando de tumores que são originados em qualquer parte do corpo, que podem metastatizar, ou seja, espalhar essas células malignas para o próprio olho, ou os tumores originados internamente, em tumores do olho. O olho é um órgão que também pode ter esse tipo de situação, de doença originada no próprio órgão. Dados da Agência Internacional de Prevenção à Cegueira estimam que em torno de 116 milhões de pessoas ao redor do mundo não têm correção para esse tipo de problema. Mais uma vez, significa que a gente está deixando de diagnosticar e de tratar coisas que podem ser corrigidas de uma forma muito fácil, muito simples.
Os erros de refração, na verdade, eles têm algumas formas de correção. A mais simples, a mais corriqueira, a mais comum de todas, óculos. Uma imagem que está sendo formada antes da nossa retina, ou seja, um paciente míope, ele pode ser colocado a imagem lá para a retina novamente. Um paciente que forma a imagem posteriormente à retina pode ser corrigida através de uma lente, o óculos, e essa imagem volta para a retina novamente. Então, é uma forma muito simples, corriqueira, da gente corrigir um problema que pode afetar a visão de milhões de pessoas, né? Existe uma outra situação que a gente pode ajudar a corrigir. Aí eu falei das lentes, né, corretivas, os óculos, e agora a gente pode falar também das lentes de contato, né, que também são lentes que vão corrigir o problema do erro refracional. Existe ainda uma terceira via, que é a cirurgia refrativa. Claro que não é para todo tipo de paciente, existem algumas restrições, mas é um método bastante eficaz de correção desse tipo de problema também. Então temos 3 formas de correção: os óculos, as lentes de contato e a cirurgia refrativa. Todos eles bastante eficazes. Esse vídeo é relativo aos erros de refração, é mais um conceito que a gente vai aprender ao longo do tempo, como a gente identificar alguns tipos de problema e como tratar, como corrigir. Em nenhuma das formas a gente escapa da nossa consulta básica, oftalmológica. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês, ressalto sempre, é um conteúdo informativo para que te oriente a identificar ou pelo menos você perceber a importância de consultar o seu médico oftalmologista com frequência, né? Tem vídeos aí espalhados que vocês vão ver outras nuances de outras patologias. Na nossa sequência de vídeos, a gente começa a explicar a partir de agora os erros refracionais. Essa primeira parte é um conceito mais geral, para que você entenda os tipos de erro de refração. Posteriormente, cada um deles vai ser minuciosamente explicado. E, é claro, isso aqui é um bate-papo, a gente pode esclarecer dúvidas. Basta você comentar, mandar um e-mail, entrar lá no site, contactar de alguma forma, né? Claro que todas essas plataformas que a gente tem é basicamente para estreitar esses laços e, claro, depois você vai lá ao seu oftalmologista e aí vai conseguir fazer o exame físico, identificar se você tem algum desses erros e tratar, corrigir, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de falar: tem gente que tem um grau um pouco mais alto, tem gente que tem um grau um pouco mais baixo, né? Com relação aos erros de refração, eu acho válido todo paciente que tem queixa e que tem um erro desse identificado usar óculos, né? Eu costumo brincar, a gente faz o seguinte: eu estou com a dor de cabeça, que eu vou usar uma medicação sintomática, eu tomo essa medicação, me deito, descanso, por exemplo, essa dor de cabeça vai embora e não volta mais, o remédio fez o efeito dele naquele período previsto, né? A dor de cabeça, claro, estou dando um exemplo da dor de cabeça, mas assim, uma dor de cabeça simples, tá? Sei lá, você trabalhou demais, bebeu pouca água, fez uma desidratação, fez uma dor de cabeça leve, você repõe essa água, você toma uma medicação sintomática, a dor de cabeça vai embora e acabou. Quando a gente fala de óculos, não tem jeito. Se você usa, você está corrigindo. Se você tira, acabou a correção. Não existe essa coisa de você usar um pouco e de repente você tirar e está melhor. Tem que continuar usando óculos, tá bom? Um forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e por ter assistido até aqui.